Paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Retornando a falar sobre credo, também gostaria de ressaltar o credo de Niceno, que foi um credo realizado em 325 depois de Cristo. Esse credo ele foi resultado do primeiro concílio ecumênico da história da Igreja. Este concílio foi convocado pelo imperador Constantino e o propósito principal era sanar o cisma da Igreja provocado pelo arianismo. O arianismo possuía três conceitos básicos. Era uma seita que afirmava coisas heréticas, ensinava coisas erradas, propagava o erro naquela época, e três conceitos errados, três doutrinas erradas, heréticas, das quais ele ensinava era: a primeira, que o Filho e o Pai não têm a mesma essência, ou seja, Jesus Cristo não é um com Deus. Eles também ensinavam que Jesus era um ser criado, eles não falavam, não aceitavam que Jesus era o Criador, eles diziam que ele era um ser criado. E eles também afirmavam que houve um tempo em que Jesus não existia, ou seja, eles negavam também a eternidade de Cristo, afirmando que houve um tempo onde Cristo não existia e que ele passou a existir, ou seja, eles afirmavam que Jesus passou a existir, não que ele sempre existiu, que ele era eterno. E com base nessas heresias, nisso que foi dito e falado, surgiu então o credo niceno por volta de 325 depois de Cristo, e mais à frente, a pedido do imperador Teodócio I, em 381, foi reunido o concílio de Constantinopla, e nesse concílio foi novamente reafirmado, tudo aquilo que eles haviam falado também no credo de Niceno. E também esse concílio ficou conhecido também como o credo niceno-constantinopolitano, ou seja, credo niceno-constantinopolitano, que fazia menção ao credo niceno de 325 e juntou mais alguns elementos, principalmente a respeito da doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, de uma forma mais desenvolvida. Eles passou também a abordar esse tema. E este credo, eu quero também estar lendo com os irmãos, que diz assim: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito, isso é muito importante, da mesma substância do Pai, por meio do qual todas as coisas vieram a ser, o qual por nós, os homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou do Espírito Santo e da Virgem Maria, e fez-se homem, e foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá de novo com glória a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas, aqui ressaltando, o papel importantíssimo do Espírito Santo como Deus. E numa só igreja santa, cristã e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Então, aqui apresento aos irmãos mais um dos credos, da história da igreja, e a gente vamos notar que em todos esses credos, todas essas confissões de fé têm um propósito muito importante, que é, em primeiro lugar, reafirmar a nossa fé de forma bem clara, para que todos possam compreender aquilo que crê. Vale nós lembrar do que o apóstolo Pedro nos ensinou, de que a gente devemos ter o conhecimento da nossa fé, para que, caso alguém venha nos perguntar o motivo, a razão da nossa fé, a gente possamos explicar, a gente possamos dizer, falar com amor,
né, sobre aquilo que cremos. Então é de total importância conhecermos e sabermos em que cremos, em que está baseada a nossa fé, quais são as nossas doutrinas essenciais. Em segundo lugar, esses credos tinham como objetivo também refutar as heresias, os enganos, trazendo luz à mente das pessoas para que elas não fossem enganadas por heresias sutis que sempre foi levantada e continua até os dias de hoje sendo levantadas no meio da igreja. Amém? Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.